Olá a todos, voltamos ao vivo, diretamente dos estúdios da 26ª semana. Teremos agora a sessão AIAMESP 30 anos, trazendo a presidente engenheira Silvia Cristina Silva e os ex-presidentes da associação. Promover este encontro na programação é a nossa singela homenagem ao aniversário da AIAMESP. E nada mais justo do que reunir as pessoas que contribuíram para essa história ao longo dos anos. Lembrando com saudades de Laerte Conceição Matias de Oliveira, em memória. E para compor esta sessão, convidamos os engenheiros José Ricardo Fazoli Ferreira, Luiz Felipe Pacheco de Araújo, Luiz Carlos de Alcântara, Emiliano Afonso, Manuel da Silva Ferreira Filho, José Geraldo Baião, Pedro Armante Carneiro Machado e a atual presidente da AIAMESP, a engenheira Silvia Cristina Silva. Boa tarde! Sejam todos bem-vindos à 26ª edição da Semana de Tecnologia Metroferroviária da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô. Sejam muito bem-vindos. Aqui nessa sessão, eu tenho a honra de receber os ex-presidentes que estiveram antes de mim aqui nessa tão importante associação, que nesses 30 anos que nós vamos comemorar dia 14 de setembro, tem uma história tão bonita, tem como eu diria, meu Deus, uma missão, tão importante que foi, aos poucos, tendo um reconhecimento do setor, uma história muito linda, que começou lá com o Ricardo Fazoli, que hoje mandou um recado para nós, que não pode estar conosco. Ricardo, receba o nosso abraço. Depois dele, eu vou fazer a lista de todos aqui, depois eu quero ter a honra de ouvi-los, colegas que faz tempo que eu não vejo. Depois do Ricardo Fazoli, nós tivemos o Luiz Felipe Pacheco de Araújo, tivemos o Laerte Matias, que foi embora antes do combinado, o Luiz Carlos de Alcântara, o Emiliano Afonso, Manuel da Silva Filho, José Geraldo Baião, Emiliano de novo, o Pedro Machado, até chegar aqui nessa que vos fala. Então, eu tenho uma gestão de nem 6 meses. Então, eu quero muito ouvir aqueles que me antecederam e que fizeram dessa associação essa fortaleza que é hoje, com esse reconhecimento no setor, tanto de transporte de passageiros e de carga. Luiz Felipe, eu gostaria muito de ouvir você falar o que foi a sua gestão nesses 30 anos, e dizer que eu tenho muita honra de rever você depois de tanto tempo. A palavra está com você. Meus amigos, boa tarde. É com saudades que eu falo de todos. Eu já saí da empresa vai fazer em janeiro 4 anos, e ao vê-los, vai um pouco de emoção aqui dentro. A nossa gestão, o que a gente sente seguir, tudo começou com o Fazoli. O Fazoli e principalmente não, o Fazoli e o Laerte é que nós devemos muito
o que existe hoje, certo? Depois vieram outros. A nossa gestão, o que eu me lembro, ainda se me lembro alguma coisa, eram as dificuldades que nós tínhamos, principalmente em termos de comunicação. E eu acho que a comunicação ainda é difícil até hoje. Tá? A comunicação com o associado é dificuldade para todos, vai ser sempre isso. Tá? Me lembro que eu tentei contratar uma empresa para se comunicar com os nossos associados, mas era tão caro, mas tão caro, e nós vivíamos numa época pré-Plano Real, que era tudo mais difícil, tá certo? Então, o pouquinho que nós pudemos fazer, eu acho que fizemos e conseguimos fazer com que essa associação cresça e seja aquilo que é hoje, tá certo? Depois veio o Laerte, que eu quero prestar uma homenagem muito grande ao Laerte. O Laerte era um grande amigo, uma cabeça muito boa, e sinto muito por ele ter nos deixado. E quero falar de outras duas pessoas que também nos deixaram. O engenheiro Paulo Sérgio Moço, que foi nosso vice-presidente, e o engenheiro José Estênis Ezes Filho, que era nosso primeiro secretário. Eles devem estar assistindo de algum lugar. E rezando por todos nós. Essa associação, depois de mim veio o Laerte como presidente, depois veio o Luiz Carlos, o Emiliano, o Manuel e o Baião. Estou falando desses e não do Pedro, por quê? Porque esses foram o que deram declarações e fizeram uma pequena fala, como nós estamos fazendo aqui, na 16ª Semana de Tecnologia Metroviária. Era o 20º ano de aniversário da IAMESP. Interessante de tudo isso é que todos nós, presidentes, que lutamos bastante, sabíamos de antemão que a IAMESP ia crescer cada vez mais. Todo mundo tem um pedacinho, deu um pedacinho da vida na associação. Tá? E nós estamos felizes por estar aqui. Eu quero agradecer também, e não vamos esquecer o seguinte, antes que eu já ia me esquecendo, o grande idealizador dessa Semana de Tecnologia foi o Laerte. Disso eu não tenho dúvidas. Alguém pode discordar, mas eu não tenho dúvida que o Laerte fez tudo para essa semana crescer. E todos os outros que vieram essa semana, ela cada vez está maior, com mais participações. Hoje é algo de caráter, posso até dizer, mundial. Quero agradecer a Cristina pelo carinho e pelo convite. Tá? E nós estamos sempre à disposição para ajudar qualquer coisa. Parabéns à IAMESP, parabéns a todos os associados e parabéns a vocês, presidente. O Pedro eu conheço menos, exatamente, mas parabéns a todos vocês. Vocês é que fazem a IAMESP crescer. Cristina, muito obrigado, viu? Boa tarde. Obrigada, Felipe. Você lembrou de coisas muito importantes e eu realmente deixei para vocês lembrarem, porque eu sei que vocês lá no começo tiveram muito maior envolvimento do que eu. Eu trabalhei nas Semanas de Tecnologia que o Laerte tinha idealizado, fui das comissões organizadoras, eu sei o quanto foi difícil, o quanto a gente corria atrás de patrocínio, o quanto nós arregaçávamos as mangas para trabalhar. O Stênis foi um cara que realmente, a gente dizia naquela época, nós carregamos o piano e tocamos o piano. Então, essa foi o nosso início lá atrás, bem lembrado. Obrigado, Felipe. O Luiz Carlos não entrou ainda, então, ele falou que vinha. De qualquer forma, eu agradeço muito e vou passar a palavra agora para o Emiliano. Emiliano, você pode nos brindar com a sua
três gestões, mas não vai me fazer chorar aqui também, hein? Porque as emoções são muitas ainda hoje. Bem-vindo, Emiliano. Muito obrigada. Muito obrigado, tá? É uma satisfação estar com vocês aqui. Realmente, só quem esteve na IAMESP, trabalhou lá na diretoria, ajudou nas semanas, é que vê como não é fácil, né? Nós temos que equilibrar financeiramente a IAMESP, nós temos que tratar em assuntos, tá? Mas uma coisa que é legal, ninguém ganha nada em cima disso, mas, por outro lado, tem uma satisfação pessoal muito grande. Nós brigamos por uma boa mobilidade. Se falou agora do Laerte. O Laerte era uma pessoa muito querida, muito próxima, ele ajudou bastante. Eu lembro, na época que eu entrei, acabei sendo presidente na primeira gestão, em 2000, eu não imaginava vir a ser presidente da IAMESP, eu queria só ajudar, tá? Como acho que todo mundo. Ninguém faz nada sozinho. É o grupo que faz isso. E eu lembro, pois a nossa sede era emprestada, hoje nós temos uma sede que foi passada para a gente, o metrô nos deu durante um prazo, reformamos, né? O Manuel participou muito disso, né? E o que acontece? Nós pegamos uma IAMESP com a Semana de Tecnologia crescendo, muito grande, era uma semana indo para fora, mas muito voltada internamente, e começamos a chegar a uma conclusão de que os problemas que o metrô estava tendo, ou ele tinha que enfrentar, extrapolava ele. O metrô de São Paulo era uma referência no setor, como continua sendo, até internacional. E nós precisávamos jogar para fora e trazer mais gente. Então, durante aquela gestão, nós estávamos, por exemplo, há 14 anos sem uma obra nova no metrô. Não tinha recursos, tá? Os governos, nós tínhamos visto do PDV, onde perdemos muitas cabeças boas, né? Então, o que aconteceu? E enxergando o setor, olhando aquela situação que estava, resolvemos dar um pulinho a mais na IAMESP. A IAMESP ela passou aí para um shopping, né, que nós aumentamos, com muito medo de fazer aquele evento, não sabíamos se iríamos ter ou não recursos para isso. Graças a Deus tivemos apoio do setor muito forte, tá? E acabamos avançando para fora. Fomos a Brasília, mexemos com o PEC, criou-se um grupo, a Bifé e o Cimestre vieram muito fortemente junto, Sindicato dos Engenheiros, as associações, os metroviários arregaçaram a manga, tá? E trabalharam para que a gente pudesse voltar a ter um crescimento do setor metroferroviário. E, nesta ocasião, nós vimos que a IAMESP ela não podia ficar sozinha. Nós éramos uma associação só de engenheiros e arquitetos do metrô. Aí nós abrimos. Isso teve que colocar para todo mundo, mais de 80% dos associados voltaram a favor de que nós deveríamos ser uma associação nacional de engenheiros e arquitetos, e abrimos também para o pessoal do metrô de nível superior, que ajudava muito nesse desenvolvimento. Não é só engenheiro e arquiteto que tem o conhecimento que leva para frente. E, olha, foram anos. Eu estou falando, vocês me fazem lembrar, são basicamente 20 anos da minha primeiro momento como presidente. Trabalho grande, mas não me arrependo. Só cada vez mais a gente gosta desse setor, uma série de amigos. Nós vimos a indústria atuando fortemente, nós vimos a população nos ajudando, tá? Foram movimentos populares que ajudaram a levar o metrô até Vila Prudente, a linha 6 que está saindo do papel, é o pessoal lá de Paraisópolis, da região do Morumbi, que chateia para que a linha 17 atravesse o Rio. Ou seja, a IAMESP tem um papel importante, ele tem que cutucar de uma maneira positiva, e nós estamos vivendo, de novo, uma situação parecida. Nós estamos entrando numa das maiores recessões, desde que eu me entendo por gente, é a maior que eu vejo.
tá? E temos que sair dela levando para o caminho certo. E eu vi que esses assuntos estão sendo discutidos com muito vigor, com muita força nessa 26ª semana. Eu agradeço a todos os ferroviários, agradeço a todo o nosso setor, tá? Por esse empenho. E fico, como se falaram, muito emocionado de estar com esse grupo de amigos que estamos aqui. Tá? A IAMESP não tem partido, não tem uma posição política, ela briga por uma boa mobilidade, briga para o desenvolvimento do Estado, do país, apoiado no transporte metro ferroviário. Obrigado, Silvia, por estar aqui e sempre estaremos à disposição, como acredito que todas as pessoas que já passaram pelas diretorias e conselhos da IAMESP. Emiliano, obrigada pela sua apresentação. Você lembra bem de tudo que aconteceu lá no começo, são 20 anos, né? Então, todos nós temos um pouquinho para recordar. Acabei de receber uma mensagem que o Luiz Carlos está na estrada, ele precisou ir, está indo para Barretos, ele já tinha confirmado que estaria conosco, pediu que nós lembrássemos, eu fui conselheira da gestão dele, né? E foi justamente quando nós estávamos um tempo também sem obras, ia retomar a extensão norte, eu acho, que nós recomeçamos naquela época. E realmente muito sem recurso, e nós íamos até atrás de fornecedores que estavam naquela época, mas não estamos nem fornecendo. Eu falei, pois é, mas ou não, a gente já tinha. E a gente, às vezes, pegava o próprio carro na hora do almoço. Eu trabalhava no canteiro lá do almoxarifado do Canindé, pegava o meu carrinho lá e ia lá para os lados de Guarulhos para ver se achava, né, alguma coisa que nos ajudasse, quem pudesse. A gente fazia o palco com flores, né? Então, tudo aquilo traz uma lembrança de uma equipe que tinha muita gente ajudando, né? Muita gente empenhada. E lembrando sempre que somos todos voluntários, né, Emiliano? Nós somos voluntários. Então, essa grandeza que parece que está no sangue realmente. Nós vamos porque os trilhos nos acompanham, nós acompanhamos os trilhos, a IAMESP está com os trilhos, vamos junto que lá vai ser o nosso ambiente. Então, eu agradeço realmente ao Luiz Carlos também por ter, né, nos compartilhado isso, que ele sente que ele tinha programado para estar conosco e, infelizmente, não pôde estar. Estou recebendo algumas mensagens aqui, mas vamos ouvir a nossa conversa, vamos ouvir agora o Manuel. Cadê o Manuel? Manuel, onde você foi parar, Manuel? Estou aqui. Apareça, Manuel, que eu vou sumir. Seja bem-vindo, Manuel. Para ver se melhorava o som. Mas vocês estão me ouvindo bem? Estamos, então sim. Eu estou ouvindo você também, Manuel. A palavra está com você agora. Ô, Silvia, obrigado aí pela lembrança, pelo convite. Eu quero saudar todos vocês aí, os colegas aí do Conselho Consultivo que estão aqui presentes. Lembrar, como já foi lembrado, do meu presidente, meu primeiro presidente, que eu fui diretor secretário dele na gestão do Laerte. Foi quando eu dei entrada nas atividades na IAMESP, que foi uma empreitada muito grande. O Laerte com muita visão, uma capacidade de vislumbrar uma entidade para poder crescer, de ser forte, de conseguir, dentro do mercado metro ferroviário, ter a presença que ela tem hoje. Como foi dito, a Semana de Tecnologia foi a idealização do Laerte. O Laerte, ele via naquilo uma possibilidade de a gente tornar a IAMESP participativa naquilo que é o mote do metroviário. É a qualidade, é o conhecimento, a expertise técnica. E nessa eu tive o privilégio, né, de poder coordenar essa primeira Semana de Tecnologia, que foi em 94, né? E a Silvia lembrou bem, ela fez parte da comissão, que nós fizemos a organização, foi a primeira vez que fizemos, foi lá no Instituto de Engenharia. Foi
olhando para hoje, esse evento virtual, a quantidade de pessoas, ela ocupou praticamente o evento, que sempre foi 4 dias de evento, ela ocupou numa sala no Instituto de Engenharia. Mas foi um início virtuoso, que a gente vê consolidado hoje aqui na 26ª e comemorando os 30 anos dessa entidade que eu tenho muito orgulho de pertencer e que eu acho que ela promove vamos dizer, uma divulgação de um conhecimento que não é só do metrô de São Paulo. Hoje ela divulga todo o conhecimento que tem no Brasil e fora dele. E o destaque disso, que é importante, é que é de uma forma bem agregada, bem acolhida por todas as entidades, seja dos sindicatos patronais, seja dos sindicatos de classe, que eu tenho sindicatos de engenheiros, sindicatos de arquitetos, que sempre apoiaram, que sempre estiveram junto. Aliás, diga-se, o Laerte, na ocasião, ele fazia parte do sindicato dos engenheiros. Ele sempre teve essa participação. Aliás, ele sempre foi participativo em todo tipo de vamos dizer, de ações pró-metrô, né? E aqui eu não posso deixar do Laerte, que foi meu primeiro presidente, né? E depois foi quando eu participei da nova diretoria, que foi do Emiliano, que foi em 2002, né? Que ele assumiu, acho que o segundo mandato, eu fiz parte também dessa diretoria, e aí a gente foi galgando vamos dizer, algumas vitórias no setor metroviário, que ele já comentou, e que veio logo depois da segunda gestão, e eu acabei assumindo, né? A gestão de 2005, 2006, 2007, 2008, que foi a gestão que foi, vamos dizer, uma sequência daquela do Emiliano, que nós estávamos num movimento muito grande pelo setor metroferroviário, fazíamos muito contato com as partes ligadas ao setor da legislativo, do próprio executivo. Tínhamos uma participação muito grande e em parceria com a Abifer, que foi uma aproximação que vinha de longo tempo atrás, desde lá do trem, como é que era o movimento? Até eu vi hoje aí no painel. Hã? Põe no som. Brasil Trem Jeito. Brasil Trem Jeito, aí, ó, falhou a memória. Até teve um painel que se falaram sobre o Brasil Trem Jeito, né? E que nós participamos lá com o Laerte. Lá com o Laerte, em 94 teve esse movimento. E nessa gestão, que eu posso dizer que, olha, o Emiliano contou algumas coisinhas aí que a gente foi tocando, uma coisa que nós fizemos que foi muito boa, que foi essa reforma. Não só a gente ratificou junto ao metrô essa posse dessa área como entidade para a gente poder ter a nossa sede, e assim fizemos uma reforma, que foi uma reforma que qualificou para poder ter eventos internos, para poder ser uma área de debate técnico, de a gente, através do próprio metrô, de outras entidades, a gente discutir os assuntos que são pertinentes àqueles nossos anseios. Então, isso foi uma satisfação muito grande, a participação da diretoria em conseguir realizar essa reforma, que hoje nós estamos uma instalação muito boa aí. E também a parte, logo, uma coisa já mais difícil, né? Que foi encarar numa gestão, que foi na segunda, início de 2007, aí quando nós tivemos aquele primeiro acidente da linha 4, isso daí é um fato que ficou marcante para todos nós, metroviários, e graças a Deus foi tirado do limão uma limonada, né? A gente tira, as lições são aprendidas nessas horas. Mas foi muito duro, foi o início de gestão de governo, foi o início da segunda gestão nossa, mas tivemos uma participação muito grande, né, junto aos parceiros, para que solidificasse
aquela expansão da linha. O governo, no início, eles investiram muito. Nunca nós conseguimos fazer 4 linhas, estudar 4 linhas. Então, o metrô avançou bastante. E todo o aspecto, vamos dizer, com as outras entidades, fortaleceu a EAMESP. Foi daí que nós viramos como o Emiliano falou, virou uma associação dos engenheiros e arquitetos de metrô. Ou seja, é uma associação que abrange a categoria do setor metro ferroviário. E isso eu dou os parabéns também ao Baião, que logo depois ele assumiu na minha gestão. O Baião trabalhou isso na mudança dos estatutos, de equalizar a melhor forma para que a entidade pudesse caminhar. Tivemos uma participação muito grande nessas mudanças de estatutos do Fasoli, o Felipe também ajudou, e o Baião, nossa, ele coordenou isso de uma forma brilhante, e hoje, se a EAMESP tem as questões seguras como o que ela deveu-se muito desse trabalho conjunto que todos tiveram. Eu venho agradecer mais uma vez o convite, tenho um orgulho muito grande dessa associação, é um prazer quando a gente participa e se envolve nas atividades. Silvia, parabéns para você, 6 meses você fez muito nesse ano de pandemia, você conseguiu realizar a coisa mais difícil, é fazer a EAMESP 4 dias num evento virtual. Você está de parabéns, a gente aplaude e, mais uma vez, a EAMESP bate um ponto muito bacana, viu? Eu agradeço a todos, eu sou de coração com todos vocês, muito apaixonado por essa entidade, por todos vocês que são amigos e são parceiros na empreitada que nós temos aí para fazer um metrô com uma pujança que a população tanto quer e precisa. E nós participarmos com todo o setor metroviário, que, graças a Deus, está dando um passo à frente aí, com todas as dificuldades, para poder, quem sabe, permear as várias áreas que estão sendo necessárias, um transporte público com qualidade, rápido, que ajude as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Um abraço para vocês, um beijo no coração e obrigado pela oportunidade. Obrigada, Manuel. Você realmente me fez lembrar, você falou do IE, por quantos lugares nós passamos nesses anos todos, o Cesar Park, que hoje é uma faculdade, nós passamos pelo Itaú, né? Lembra? O Itaú Cultural aqui, em 2 andares, nós com intercomunicadores, porque tinha palestra num andar e tinha no outro andar. E aquela Itaú foi a segunda semana. Não é? Foi e a gente acompanhando, também. Depois outras tantas lá no Frei Caneca Shopping, e, enfim, todos esses lugares, histórias que nós podemos contar, histórias que nós guardamos no coração, e eu realmente vou dizer para você, eu me sinto emocionada de lembrar tudo aquilo que nós passamos, Manuel. Lembrar, Luiz Felipe, daquela época do começo, eu lembro que eu estava na gerência de montagem quando passou o Fasoli com o Batista, lembra do Francisco Batista, aí, nosso colega que está aí no projeto? Nós estamos organizando uma associação, essa associação com 30 anos, 4 anos depois o Laerte, vamos fazer uma semana que traga todo o conhecimento que o nosso pessoal aí tem guardado, e estão aí na 26ª, então é uma emoção que as pessoas não entendem, e eu particularmente digo, como disse o Emiliano, eu não esperava ser, desculpa a emoção, eu não esperava nunca estar aqui e ter que enfrentar, mal entrei, a primeira mulher, não pude ter a nossa posse, mas escuta, vamos para frente, vamos programar a Semana de Tecnologia, mas está muito em cima. Falei, vamos abraçar, nós temos força, vamos usar, como diz o Manuel, desse limão para fazer uma bela de uma limonada que só uma caipirinha. Vamos fazer isso aí, andar e vamos continuar. Então, eu realmente me emociono. E vamos lá, Baião, você tem muita coisa para falar também.
conte para nós como é que nesses 30 anos, essa conquista sua, né? A nossa gestão era de 2 anos, isso veio com você, que realmente uma eleição dá trabalho, né, Manuel? Você que sempre participou da comissão das eleições, então realmente o Baião conquistou uma coisa para nós bastante representativa, que é dar mais trabalho, né? Você deu mais trabalho para a gente, 3 anos aí, né? E agora mais 2 meses ainda para poder fechar o ano fiscal. Então, diga para nós, Baião, conte para nós, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer você, Silvia, por nos dar essa oportunidade e pelo convite, né? E a oportunidade de voltar a rever, principalmente o Felipe, né? Que já faz um bom tempo que eu não o via. Foi muito bacana. Os outros eu tenho tido um contato mais próximo, independente da pandemia, a gente sempre se encontra, se fala, ou por telefone, ou em grupo, mas foi uma satisfação muito grande ter revisto agora o Luiz Felipe, e eu me lembro de uma passagem da gestão dele, quando ele contratou, através da IAMESP, um professor para nos dar aula de comunicação. Eu não me lembro do nome dele, talvez o Luiz se lembre. Não lembro. E o João Toraia era que gravava as imagens na época com a câmera, para nos orientar, né, no processo de aprendizado e de correção também, enfim, de dados ou tiques, né, que nós temos, que são vícios, mas que intuitivamente, naturalmente, nós não percebemos. Gestos, às vezes, ou repetição de palavras. Então, aquele treinamento foi muito importante. Se falou muito também no Laerte, realmente o Laerte, não só ele, junto com o Fasoli, abraçou, né, a ideia de se criar a associação, vestir a camisa. Nós, né, como empresa na época do setor público, era a única que não tínhamos uma associação ainda. Todas as outras tinham, de empresas que hoje já nem existem mais, como a Telesp, a CESP ainda tem, mas a Comgás, enfim, a Eletropaulo. Então foi um momento que eu coloco, né, honestamente numa palavra, desde o primeiro até hoje, nós sempre praticamos o Kaizen, então a melhoria contínua. Na minha gestão, que ela foi de 2009 a 2013, foram 5 anos, por conta de uma mudança, né, de estatuto que foi feito na época, o cargo do presidente passou a ter um mandato, né, assim como todos os outros cargos, de 3 anos. Só que o presidente realmente ele não pode se reeleger uma gestão subsequente. E eu me lembro também que início da nossa gestão, antes dela, né, nós tivemos, acho que foi a última eleição com disputa. Nós tivemos uma outra chapa e que só valorizou. Eu diria que a nossa escolha na época, né, como chapa. E eu tive a felicidade de ter vários amigos nos ajudando, assim como o Pedro, né, ele fez parte lá da nossa diretoria também na época. Então, quer dizer, todo mundo foi abraçando, né, causas e encargos, né, porque não é ter o cargo, tem encargos, então você tem que se dar para um trabalho que não é remunerado, você sacrifica o convívio com a família, viagens, etc. Então, eu acho que todos os presidentes, eu ainda continuo chamando todos eles de presidentes, assim como você, de pessoas que se colocam na associação para dar algo de si, uma contribuição. E foi isso que nós procuramos fazer ao longo daqueles 5 anos. Naquela época, eu diria que o setor, né, nosso, metroferroviário, vivia um momento muito feliz. Nós estávamos vivendo um círculo virtuoso que começou lá em 2007 e se estendeu até mais ou menos 2014.
Nós tínhamos recursos financeiros sendo colocados, né, para investimento no setor, tanto para o metrô se expandir, quanto para a CPTM também promover lá o seu processo de modernização e de renovação da sua frota, que recentemente foi toda frota nova. Então, foram bilhões de reais investidos no nosso setor. Isso provocou algo também muito importante, não foi só o metrô que se beneficiou disso, mas foram os engenheiros, os arquitetos, aqueles que nós representamos, né, como associação, criamos oportunidades, né, de emprego para todas as diferentes profissões também. E então nós tivemos um ciclo virtuoso. É isso que eu vejo naqueles 5 anos. O setor bombava. E por iniciativa do governo do Estado, logicamente. Então, em decorrente disso, nós criamos essas oportunidades na área tecnológica. Nós fomos, eu me lembro que numa das semanas de tecnologia, eu fui conversar com todas as escolas de engenharia e arquitetura daqui de São Paulo e do ABC, para ceder a eles. Naquela época, a Semana de Tecnologia tinha lá um valor, né, que era pago, né, por qualquer participante, à exceção dos associados. E eu fui oferecer vagas nesses contatos que nós fizemos pessoalmente com os reitores e diretores dessas escolas, oferecer vagas para que os formandos pudessem participar da Semana de Tecnologia. Porque na época nós tínhamos até uma demanda muito grande e que faltavam engenheiros. E como todo mundo sabe, o nosso setor ele não forma, né, um engenheiro especializado no setor metroviário. E então nós tivemos naquele período muito próximos da academia. O Emiliano citou, nós tínhamos e temos até hoje uma relação muito forte com o CIMEFRE e a ABFER. Nós procuramos ao longo do tempo estender essa nossa relação institucional. Eu me lembro que nós fomos convidados para participar do Conselho Editorial da Revista Ferroviária, participar do Conselho, né, regional, quer dizer, que foi uma briga nossa para conquistar a nossa vaga no Conselho Regional, que talvez isso foi um grande marco, que começou lá com o Manuel, uma mudança de estatuto, durou quase 10 anos para a gente conseguir, de fato, obter a nossa aprovação pelo CONF. E eu digo que é importante porque ela nos permitiu não só ter uma representatividade dentro do plenário, do Conselho Regional, mas também para obter apoio financeiro dos eventos técnicos, como a própria Semana de Tecnologia. Nós deixamos de ter uma dependência somente da contribuição associativa. Então, isso foi enfim, acho que um marco importante. O segundo, eu diria que foi a nossa conquista da vaga lá no Conselho das Cidades. O Emiliano já participava, mas como convidado, mas não tínhamos uma representação institucional. E lá em 2010, e aí eu volto a falar do Laerte, porque foi ele que nos convidou para participar da organização do Conselho Municipal, depois o estadual, né, que vai elegendo os delegados, e por último nós fomos como delegado lá para o Conselho das Cidades. E eu vi que havia uma possibilidade de a gente colocar a nossa associação como uma entidade. Você imagina, eram 12 vagas no Brasil inteiro. Você imagina o número de entidades que tem no Brasil inteiro no nosso setor. De entidades de classe, de pesquisa. E então nós disputamos aquela vaga, ela se renovou depois, no final de 2013, e a gente criou não só esse espaço, mas nós levamos para dentro do governo federal as nossas pautas. Então nós deixamos de, como o Eliano bem lembrou, nós deixamos de ser somente o metrô de São Paulo, mas passamos a ter uma ligação forte dentro, tanto do governo federal, quanto do governo estadual, quanto do governo municipal. E a gente defendia um investimento contínuo no setor. Aquilo que eu falei lá atrás, que foram investidos bilhões assim de imediato, né, que foi o plano de expansão do metrô,
aquilo para nós não nos incomodava. A gente queria ter investimento, mas contínuo. Você não precisa ter 20 bi. Você precisa ter, sei lá, 4, 5 todo ano, para você continuar crescendo nessa expansão. Então, nós tivemos essa relação forte, além das duas que eu já citei. Nós vimos nascer a ANP Trilhos, nós fomos convidados para participar dela, mas era uma entidade simplesmente patronal, de operadores privados inicialmente, e nós não teríamos voto e nem nós tínhamos que contribuir financeiramente, então nós achamos que não era correto. Mas nós tivemos essa ligação, ela foi muito ampliada, e para nós foi uma satisfação, porque nós ampliamos o respeito que nós sempre tivemos dentro dessas entidades. E eu acredito, né, muito desse nosso legado a cada um de vocês que nos antecederam e que a gente procurou passar para aquele que nos sucederam. Foi o caso do Pedro e agora você. E mais uma vez, Silvio, eu queria também te parabenizar por esse desafio que foi realizar essa Semana de Tecnologia de forma inédita, com essa dificuldade toda, né, que nós temos ainda por conta da pandemia. E aquela história, né? Só supera desafios quem os tem. Então, é dessa forma que a gente caminha, enfrentando desafios e superando os mesmos desafios. Então, naquele período nosso, nós tivemos inauguração da estação Sacomã e Vila Prudente, na linha 2. Nós tínhamos comprado 33 trens novos, 16 foram para completar a frota da linha 2 e 17 para uma parte para a linha 3, 10 e 7 para a linha 1. Então, lá em 2010, nós estávamos completando, né, 35 anos de operação. E o Dr. Plínio foi uma pessoa que sempre esteve junto conosco, ele foi nosso presidente, foi na gestão dele, como presidente do metrô, que nós começamos a operar lá em 94. E lá em 2010, quando nós fizemos também a comemoração dos 20 anos, nós pegamos os depoimentos de todos os presidentes e aquelas pessoas que eram importantes, como eu citei, o Dr. Plínio era um deles. E ele disse uma frase que eu não guardo até hoje. Ele falou o seguinte: o metrô é a consciência, desculpa, a EAMESP é a consciência do metrô. Uma frase muito simples, muito inteligente. Então, é dessa forma que a gente vem caminhando ao longo de todos esses anos e naquele, sei lá, no final já quase da nossa gestão de 2012 para 2013, nós criamos uma homenagem para oferecer àquelas pessoas que, de certa forma, tinham contribuído com a associação, com o setor e com as áreas que nós representamos, que é a engenharia e a arquitetura. Então, muitas dessas pessoas, representantes, né, desses 3 segmentos, foram homenageadas por nós. Porque eu sempre falei isso, né, para os nossos diretores, que se você tem que homenagear alguém, tem que ser em vida. Então, não adianta você chamar a família, né, porque a pessoa já foi embora, nós temos que fazer o reconhecimento em vida. Essa era a nossa visão. E para você ter uma ideia, né, até lá naquela época, até o TAV estava na pauta do setor. Então, a importância que estava, né, o crescimento, né, o desenvolvimento do setor. O TAV foi muito criticado e nós apoiávamos de qualquer forma. Se o projeto era bom ou ruim, nós não entrávamos nesse mérito. Mas nós vimos uma oportunidade para desenvolvimento, para, primeiro, assimilar aquela tecnologia nova que nós não tínhamos no país. Segundo, aprender e, dali para frente, desenvolver também internamente essa tecnologia. E que até hoje isso acabou não saindo. E detalhe, o governo federal, ele estava com apoio político. E é muito importante em qualquer empreendimento. Se você não tiver vontade política, as coisas não andam. Nem buscar recurso financeiro você vai se não tiver vontade política. E isso tinha, independente se o projeto era bom ou ruim, não importa. Então, eu acho que, em resumo, eu sintetizei aquele período da nossa gestão. E agradeço, né, também o apoio de todos que eu tive.
o Manuel também, né? Ele foi diretamente importante na minha entrada, né, como presidente na EAMESP. Enfim, eu acho que é isso que nós podemos sempre passar para frente. É um legado de um Kaizen. Obrigado mais uma vez e sucesso para você nos próximos 2 anos Obrigada, aí. Baião. Muito obrigada mesmo. Bem, gente, nós estamos a 15 minutos já do final, mas antes que o meu antecessor, porque eu não tenho muito o que falar de 6 meses, antes que o meu antecessor, Pedro, fale, eu vou brincar um pouquinho com o Emiliano, porque eu estou há 6 meses vendo como é o desafio que é assumir essa associação. Emiliano, eu vou chamar você para dizer, Emiliano, que coragem foi essa que depois de uma reeleição, deixar um outro nosso colega vir tomar posse, cuidar e você voltar de novo, lógico, com todo o nosso apoio. Como é que foi essa experiência, Emiliano, de sair uma gestão e voltar? Você foi o primeiro e único que fez isso, né? São gestões não só consecutivas, como depois de uma outra, Emiliano. Conta para nós um pouquinho, antes que eu passe a palavra para o Pedro, que é o meu antecessor, que me apoiou e que realmente tem sido também um colega parceiro nosso aqui nessa gestão. Olha, Silvia, não é uma pergunta fácil, tá, de responder. Isso mexeu muito comigo, né? Você sabe o que é ser presidente da EAMESP, você está sentindo isso. É uma dedicação muito grande, é finais de semana, e não é por questão monetária, a gente não recebe nada, ao contrário, gasta às vezes, tá? Mas algo que ficou comigo. Foram 2 ocasiões que me fez pensar bastante. Primeiro, 2000, quando teve um PDV, e eu tive 2 convites muito fortes para eu sair do metrô. Um voltar para uma empresa que tinha trabalhado há muito tempo atrás e outra de um amigo. Salários bons e tal, e eu resolvi ficar no metrô. Tá? E estava um período ruim. Tá? E naquele período ruim que eu resolvi ficar, eu falei, tem que ajudar, e foi na ideia de tentar entrar na EAMESP de qualquer jeito. Eu fui um dos fundadores, mas eu nunca tinha participado de uma maneira mais efetiva, e, sem querer, acabei virando presidente. Tá? Quando chegou nesta ocasião, nós estávamos vislumbrando de novo pela frente uma época complicada. Nós tínhamos, você viu essa declaração do Manuel, do Baião, tal. Houve uma sinergia muito grande e a MESP estava sempre próxima. Criamos frentes parlamentares em Brasília, aqui, mexemos com legislações, tá? E a gente via que aquilo estava complicado. O setor, que passou muito tempo unido, ele estava um pouco afastado, não que era desunido, cada um olhou para a sua barriga, para o que estava fazendo e avançou, e eu era um deles. Tá? O trabalho que eu faço no metrô me gratificava muito. É um trabalho gostoso. A equipe que eu trabalhava na área de planejamento, nossa, muito boa. Então, o fato de eu era num cargo gerencial e sair para ir para a EAMESP, onde você via que teria dificuldade em termos de tempo, nossa, foi muito difícil. Mas algumas pessoas me pegaram, existia 3 ou 4 candidatos, os 4 vieram falar comigo para que, se realmente eu não assumiria aquilo que eles achavam que precisava. Eu acabei voltando. Olhei assim, eu estou no metrô há mais de 30 anos. Eu gosto do setor, gosto da mobilidade, eu quero dar uma mobilidade melhor para a minha cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Eu acho que a EAMESP tem que cutucar. Foi outro desafio, que eu só vim por ter essas pessoas. Você está aí na EAMESP, ninguém faz nada sozinho. Você viu o Baião, por exemplo, o Baião brigou muito para que nós tivéssemos uma inscrição no CREA. Tá? Nossa, ele pegou aquilo, foram anos e anos brigando. Ele não era presidente, mas brigava. Exemplos como esse do Baião, tem vários, sabe? Nós só fazemos isso porque as pessoas colocam. O Manuel, na Semana de Tecnologia, né, que eu quase falei na hora, olha, ele foi o primeiro coordenador da semana, o Laerte, que brigou, tal.
bastante. A Bifé, na Bifé nós tínhamos pessoas, nós tínhamos os fabricantes de trens, tá? Que hoje são nossos associados. Nossa, eles arregaçaram a manga, colocaram. Então, eu me senti numa obrigação pessoal porque estávamos indo para um período ruim, de tentar voltar para ver se conseguia ajudar um pouco. E que bom, Manuel. Olha, Emiliano, eu sou extremamente grata, porque eu vi toda essa sua escalada nesse vai e vem. Eu sou muito grata mesmo. Desculpa até interromper você. Vamos pegar o Pedro para nos dizer o que foi a última gestão dele, que nós estamos há 10 minutos, como nós estamos online, eu acho que a nossa conversa, nós temos que marcar alguma coisa aqui na IAMESP, fazer online e brindar todos os nossos associados que não conhecem a história da IAMESP com toda essa história nossa, porque nós temos muito o que contar. O Aires ficou 20 anos nessa comissão, né? Se a gente for lembrar de todas as pessoas que nos auxiliaram, é muita gente, eu tenho medo até de esquecer, mas 20 anos que o Aires se dedicou, o ano passado ele foi homenageado, eu deixo, porque a equipe que está comigo está se desdobrando também, né? Pode não ter aparecido, tem gente que não aparece, tem gente que aparece mais, mas muito obrigado, Pedro. Eu vou passar para você, por favor, diga para nós. Obrigada, Emiliano, obrigada a vocês. Seu som, Pedro, está sem som. Boa tarde, então, Silvia, muito obrigado aí por esse convite. Como você falou, é uma emoção estar aqui junto com esses mais que colegas, né, esses amigos. O Felipe não conheci muito, porque eu me envolvi mais a partir da gestão do Manuel, mas eu me sinto como se fosse fundador. Para mim é uma história única aí que começou há 30 anos, e como já foi dito aqui, a gente faz por amor à camisa, né? E até põe dinheiro do bolso. Eu acho que é um negócio que a gente se contagia mesmo. Eu identifico alguns marcos importantes aí do trabalho dos meus antecessores, né? Alguns já foram até mencionados aqui. Em algum momento lá atrás, não sei se foi o Baião que formalizou no Estatuto ou se foi até antes dele, nós deixamos de ser do metrô de São Paulo para ser engenheiros e arquitetos de metrô. Isso foi importantíssimo na trajetória da nossa associação, e um tempo depois, a nossa Semana de Tecnologia, ela deixou de ser metroviária e passou a ser a Semana de Tecnologia metroferroviária. Portanto, foram dois movimentos que a gente fez lá atrás, no sentido de abranger, né, mais profissionais, abranger mais escopo e, enfim, nos tornamos setoriais, vamos chamar assim, né? Nós abraçamos o setor metroferroviário como um todo, e eu fiquei muito feliz que no final da minha gestão, o nosso quadro associativo já tinha 25% de associados que não pertencem ao metrô de São Paulo, a Companhia do Metropolitano de São Paulo. Então, nós já temos 1/4 do nosso quadro associativo do setor metroferroviário, de outras empresas, né? Isso é fruto de uma ação que começou lá atrás, que nos torna mais representativos, né? Foi muito lembrado aqui pelo Baião, né? Essa nossa parceria com a NP Trilhos, iniciada lá atrás e que depois se concretizou na forma do Prêmio de Tecnologia, né? Metro Ferroviária. E o que a gente fez foi se aproximar também da outra associação dos operadores, né? A gente também se aproximou da NTF, que é a dos operadores de carga, transporte ferroviário de carga, e consolidando um movimento também de atrair os engenheiros e arquitetos das ferrovias de carga, que já apresentavam trabalhos na Semana de Tecnologia lá atrás e passaram a vir cada vez em maior número, né, de forma que hoje a gente consolidou essa parceria também com eles. Na mesma esteira, a gente fez uma parceria muito bacana com a Fiesp, com o Departamento de Infraestrutura da Fiesp,
que organiza dentro da Semana de Tecnologia um seminário de transporte ferroviário de carga. Isso já faz 4 anos, esse ano já foi a 4ª vez, e um sucesso, e ajuda a gente a também abranger esses profissionais, né? Então, eu acho que a gente realmente se consolidou como um fórum técnico, né, como já foi lembrado aqui, do setor de transporte sobre trilhos. A gente abrange tanto o passageiro como a carga, semelhante, se não igual, e isso possibilita uma interação muito grande, possibilita uma colaboração muito grande, possibilita vamos dizer assim, um ganha-ganha entre todos esses profissionais. E última, digamos assim, ação de abertura nossa foi uma iniciativa de um dos atuais vice-presidentes da Silvia, né, que é o Fábio Juvenal. Um parênteses, né, a pessoa do Fábio Juvenal, a profissão dele, a ligação dele com o setor privado, ele trabalha numa empresa de sistemas de videovigilância, né, a Genetec, trabalha numa empresa canadense, né, ele concretiza essa abertura que eu falei agora há pouco, dos 25% não metroviários, vamos chamar assim, né? O Fábio Juvenal, por fato de ser da Genetec, pelo fato dele ser o primeiro não metroviário numa diretoria da EAMESP, que também tem a primeira mulher como presidente, né? São várias inovações que eu fico muito feliz que elas tenham ocorrido aí, né, nesse espaço tão curto, né? Mas o Fábio Juvenal propôs e a gente fez uma parceria com as empresas que desejam, empresas que têm forte conteúdo tecnológico metro-ferroviário e que desejam associar a marca delas com a nossa, fazendo um programa de marketing institucional. Então a gente hoje tem 3 empresas parceiras. A primeira foi a SNEF, que é uma empresa francesa, depois a Transvia, que é uma construtora de médio porte do interior do estado, e por fim entrou a Backroom, que é uma empresa que faz sistemas de manutenção preventiva para locomotivas, e preditiva, perdão. E isso só nos enche de orgulho, que são empresas que são parceiras nossas o ano inteiro, não somente na Semana de Tecnologia Metro-Ferroviária. Enfim, são vários aspectos, né, que eu quis lembrar, né, que só foram possíveis porque eles foram continuação desse trabalho dos meus antecessores, né, nada disso foi inventado, eu diria que uma continuação natural, e eu sintetizo tudo isso mudando um pouquinho a frase do Plínio, né, eu diria que hoje a gente se consolida não somente, né, como a consciência do metrô, né, mas como a consciência do setor metro-ferroviário, né, nós demos esse passo, né, hoje a EAMESP é a consciência técnica do setor metro-ferroviário. Acho que eu termino assim. Eu vou agradecer muito vocês. Felipe, você era um dos que eu não via há muito tempo. Muito, muito grata por você ter recebido. Manuel, meu querido, companheiro aí de área de meio ambiente, não faz muito tempo. Baião, que nos encontramos no Metrô 1. Pedro, nós somos da mesma área, mas nesse momento nós somos todos a EAMESP. Nós estamos ao vivo, temos aí, como se fosse uma televisão, uma programação em seguida que já está lá nos esperando. Vamos assistir, ver o que o Estado tem a nos dizer. Secretário Paulo Galli está nos esperando, representando a Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Gente, muito obrigada. Pluguem-se agora no www.semanadetecnologia.com.br. Vamos nos encontrar. Bravo, Silvia. Muito bom, Silvia. Nós tivemos muitos elogios, mas muito bom, meu dia presencial nos encontraremos. Se eu tivesse na boca do palco, eu daria um abraço em cada um, viu? Obrigada por ter recebido o meu convite. Um abraço a todos. Abração. Tchau. Abraço a vocês.